Boa noite a todos. Vamos, nesse momento, serenar nossos pensamentos, elevando a vibração até o Mestre Jesus, sintonizando com seu coração, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, agradecendo por esse planeta maravilhoso que nos serve de lar, agradecendo a toda a ajuda que temos dos nossos amigos encarnados e desencarnados. Nós todos possamos ser intuídos, esclarecidos por esse livro maravilhoso, que aproveitemos ao máximo as lições trazidas dessa noite, e que essas lições possam nos tornar pessoas melhores. Mas para isso devemos nos esforçar para trabalhar em prol de nós mesmos e do próximo. Para isso nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso bendito nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males, porque o teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo... Capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Instruções dos Espíritos, deixai vir a mim os pequeninos. É o item 18. Então, esse item aí é específico para as reuniões de sábado. Deixai vir a mim os pequeninos. Então, leve os pequeninos para as reuniões de sábado. Então, ó, até o livro está falando, leve as crianças na reunião de sábado. Por exemplo, o Roberto e a Cida podem levar os 38 netos de lá e os 45 bisnetos, todo mundo para a reunião de sábado. Ok? Então, vamos iniciar. A psicofonia em ação. Quem gostaria de ler hoje? Posso ler? Ok. A psicofonia em ação. Para uma visão mais prática e mais ampla da mediunidade psicofônica em ação, procuremos estudar a seguir alguns aspectos dos trabalhos mediúnicos dos quais Regina participa. Cerca de uma hora antes de se dar início aos trabalhos mediúnicos, a sala é preparada e mantida fechada. Encontros e conversações dos diversos componentes do grupo são realizados em outro cômodo. Minuto antes da hora regulamentar, dirigem-se todos à sala destinada ao trabalho. Em silêncio, cada um toma o seu lugar. Regina começa prontamente a bocejar, incontrolável e abundantemente, a ponto de lhe ocorrerem lágrimas pelos olhos. Uma languidez percorre-lhe o corpo e ela vai ficando sonolenta. Certamente começa a ser magnetizado, o que ocorre às vezes até mesmo antes de entrar na sala de trabalhos mediúnicos. Uma vez todos acomodados, o dirigente faz uma prece, após a leitura de uma página de Emmanuel ou de outro autor. Volta o silêncio a reinar no ambiente. Em poucos momentos, manifesta-se o orientador espiritual ou outro trabalhador desencarnado do grupo. Regina informa
que esse mentor é uma entidade de considerável nível evolutivo. Suas vibrações são sempre suaves e harmoniosas. Sente sua aproximação. À medida que vai se entregando ao transe, parece que sua mente vai se interiorizando, como se alguém sentado na fila da frente se levantasse e passasse para trás para dar lugar a outra pessoa. Em seguida, ela experimenta sensações semelhantes às que tem quando se desdobra e expande. Outras vezes, sente como se alguém a abraçasse, envolvendo-a numa atmosfera diferente da habitual. Tem a impressão de estar balançando para frente e para trás, até que percebe estar fora do corpo e o espírito comunicante o assome. De outras vezes, o vê chegar por um lado, um pouco atrás, colocar a mão direita sobre a sua cabeça, o que lhe causa uma sensação de estar diminuindo de tamanho. Em seguida, ele começa a falar. Uma companheira do grupo, dotada de clarividência, diz que o espírito se aproxima de Regina e parece abraçá-la de forma que ela desaparece dentro dele. Segundo Regina, é tudo muito suave e agradável, como uma aragem mansa. Supõe ela que, a essa altura, a aura dele já deve estar em contato com a dela. Sinto instintivamente respeito quando estou diante dele, escreve Regina. Ele é amoroso e amigo, mas sinto nele aquela austeridade comum às pessoas que se impõem pela autoridade moral, com a sua simples presença. Jamais fez qualquer brincadeira ou empregou qualquer expressão mais descontraída. Certa vez, reclamei porque nem ele, nem nossos outros mentores se comunicavam com mais frequência, com aquelas mensagens pessoais de que tanto gostamos. E ele respondeu: já dissemos tudo o que precisava ser dito. Vocês todos têm conhecimento das suas próprias responsabilidades e já aprenderam que dificuldades e lutas são instrumentos de aprendizado evolutivo. Agora é trabalhar. Nosso tempo é escasso e precioso. Não podemos utilizá-lo em conversas meramente sociais. Há muito o que fazer. Ficou a lição de serenidade e responsabilidade. Outra coisa, não é ele dado a elogios, nem mesmo a título de estímulo, como tantos gostam. Está sempre a lembrar que é uma alegria merecer a honra de servir ao Cristo. Ao encerrar, com êxito, uma tarefa particularmente difícil, costumo observar que os resultados não são nossos, dado que pertencem ao Cristo, que nos possibilita obtê-los. Em outra ocasião, observem que o trabalho que empreendeu poderia também ser feito sem o concurso do grupo de pessoas encarnadas. Só que demoraria um pouco mais. Todos sabem, contudo, que sua aparente severidade não é frieza, nem indiferença. Muito pelo contrário, mas é tradução fiel em ação da seriedade com a qual realiza suas tarefas, sempre com senso de responsabilidade. Por isso tudo, ninguém no grupo se sente encorajado a dirigir-lhe questões de natureza pessoal. Já se sabe em que tom ele responderia. Com a precisão de sua linguagem, a sua característica, bondade, não devem os espíritos influenciar decisões que são de alçada de cada um, porque estariam, assim, interferindo com o livre-arbítrio pessoal alheio. Bom, aí está dizendo, né, que a reunião tem que ser séria. Do lado espiritual, ela é muito séria. Então, a gente sabe que eles se preparam com antecedência, a sala fica toda preparada, são trazidos os espíritos, todo o controle. E quando a gente chega na reunião, a gente deveria fazer a mesma coisa que está dizendo, né? Fazer respeitar a sala e não fazer conversas. Aí fica com aquela conversação dentro da sala, né? Já foi falado isso várias vezes nas nossas reuniões, mas a gente às vezes esquece, acaba falando de uma coisa, de outra, de outra. Mas é importante, né? Porque quando a gente chega no centro, né? Os trabalhos mediúnicos já começaram
faz tempo, né? Todos os trabalhos, tal. Toda a equipe espiritual já está trabalhando. A gente só chegou naquele momento, mas a equipe de trabalho já chegou antes. Então a gente tem que respeitar o trabalho que eles fazem, que é tão importante, e não atrapalhar. Então às vezes a gente às vezes esquece e acaba conversando aqui e ali, então coisas, amenidades, e isso pode atrapalhar nos trabalhos que estavam sendo preparados, né? Mas isso todos nós sabemos, né? Cada um puxe a orelha sozinho, não precisa que ninguém daqui puxe a orelha para, né? Cada um já se puxa sozinho e tem um comportamento diferente. Outra coisa, ele está dizendo o seguinte: as reuniões, as comunicações são para ajudar as pessoas, né? E não são para ficar elogiando, para ficar bajulando, para ficar tirando dúvidas de natureza pessoal, né? Então, eles estão falando, ó, tem que trabalhar na parte mediúnica. Então, quando você vai fazer uma coisa na natureza pessoal, por exemplo, eu quero decidir uma coisa, a decisão é sempre nossa, né? Os bons espíritos não interferem no nosso livre arbítrio. A gente tem que decidir, eu vou fazer isso, vou fazer tal coisa, né? A mesma coisa é o seguinte, tá, eu vou viajar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Eu não vejo a necessidade de fazer a comunicação para o espírito de modo falado, né? Não, eu vou fazer um procedimento médico. Senhor, me ajude, né? Então, não tem necessidade de falar, ô, mentor, pode me ajudar? Mentaliza, ora, fala, Senhor, me ajude, eu vou fazer tal coisa, eu vou trocar 3 coração, 2 rins, um fígado, um pâncreas, o cérebro, e você vai assim e tal, mas a gente reza e eles vão ajudar, né? Mas às vezes a gente parece que a gente precisa falar, pode ir, meu irmão, pode ir tranquilo que a gente vai tá do seu lado. A gente sabe que isso acontece, né? Não só ter mais fé, mentalizar, orar e não precisar se pedindo bênção para tudo que a gente faz. Agora, os médiums aí, vocês se sentem exatamente como a Regina, não é isso? Médiums. Alguma coisa diferente para ajudar aqui nos estudos? Ok? Bem parecido. Bem parecido? Ok. Sim. Então, continuemos. Desenrola-se o trabalho. Terminadas suas breves recomendações, ele não é nada prolixo, retira-se suavemente. Regina experimenta apenas um ligeiro movimento do tronco para trás e em seguida para frente, ou seja, o mesmo balanço que experimentou quando ele se preparava para falar sobre o seu intermédio. No momento seguinte, ela se encontra novamente dentro do corpo físico. O mentor coloca-se então à sua direita e ali permanece durante o desenrolar dos trabalhos da noite, sempre atento, vigilante, seguro, tranquilo. É chegado então o momento de começar a receber as entidades que vêm para tratamento. Faz-se uma pausa e Regina procura silenciar a mente, como se a esvaziasse de qualquer pensamento a fim de poder entregar-se ao trabalho. Normalmente, ela não percebe, visualmente, a entidade que se aproxima. Sente a presença de alguém, pelo que os médiuns costumam caracterizar como vibração. E começa novamente aquela sensação de que a mente está se levantando da cadeira da frente para ir sentar-se na fila de trás, a fim de dar lugar a alguém. Ao contrário da incorporação do mentor, que se processa com maior suavidade,
acompanhada de uma leve sensação de balanço e expansão. A manifestação de entidades desarmonizadas é rude e impactante, logo que se ligam a Regina, ou seja, quando suas auras entram em contato, ela experimenta um forte choque, como se tivesse tocado um fio elétrico desencapado. Ela tem a impressão de que é esse choque que a retira bruscamente do corpo. Às vezes, já fora do corpo, sente dificuldades na garganta, como se alguém estivesse a remexer com ela ou como se estivesse engasgada. Certamente isto resulta das manipulações um tanto inábeis do manifestante nos centros nervosos que comandam a fala. Ocorre, a essa altura, certo baralhamento na sensação de presença no ambiente. Ela está e, ao mesmo tempo, sente não estar ali. O corpo físico, a curta distância, é seu, mas, naquele momento, ela não parece dominá-lo e controlá-lo. Está ligada a ele, sim, mas sem ter à sua disposição os comandos respectivos. Percebe que o corpo fala, gesticula, argumenta, enquanto ela é simples espectadora do que se passa. Sente-se independente, ou seja, é dona dos próprios pensamentos e de sua maneira de ser. Nada está alterado na sua personalidade e na sua maneira de considerar as coisas. Frequentemente, discorda do que está sendo dito através de seu corpo, mas não consegue interferir. Se quiser gritar, por exemplo, ou dirigir-se ao doutrinador, como já experimentou certa vez, não conseguirá. Do seu ponto estratégico e perfeitamente lúcida, percebe o que se passa na reunião, tanto ostensiva como secretamente. Ou seja, nota alguns atentos e interessados no desenrolar da tarefa, os que estão contribuindo com a sua cota de amor fraterno no tratamento do espírito em desarmonia, ou os que estão impacientes ou desafinados, por qualquer motivo. Percebe ondas de energia irradiando-se do coração de alguns e que se dirigem ao seu corpo físico, onde se encontra a entidade em tratamento. Sente, por outro lado, a repercussão dos males físicos de que se queixa a entidade, ou, mesmo quando ela não dá voz a essas queixas, embora sinta as dores correspondentes. É curioso que não se consegue falar se o espírito manifestante não tem língua, por ter sido cortada em alguma encarnação passada. Gagueja se o espírito teve esse problema. Parece embriagada ou drogada, se é esse o caso com o espírito, e assim por diante. Experimenta não apenas o desconforto físico das mazelas orgânicas, mas também estados de aflição, angústia, desespero, revolta ou ansiedade. É difícil livrar-se dessas verdadeiras contaminações físicas e psíquicas, dado que as sensações fluem de um perispírito para outro, através das tomadas que ligam as auras. Às vezes, ela percebe quadros vivos e cenas de intensa dramaticidade, como se estivesse assistindo a um filme, enquanto a entidade fala pelo seu corpo, que está ali como um boneco de marionete sendo manipulado por outra inteligência que não a sua, através de cordões que lhe são invisíveis. Em se tratando de espíritos profundamente desarmonizados, raramente tais cenas são tranquilas. Ao contrário, algumas são realmente dolorosas e até chocantes. Assassinatos brutais, execuções frias, torturas, gente acorrentada, incêndios, um horror. Tudo como se estivesse acontecendo ali, naquele mesmo momento, ao vivo, vê a entidade em pranto e percebe que as lágrimas estão escorrendo pelas suas próprias faces, naquele corpo que, ao mesmo tempo, é e não é seu, e acaba se comovendo com essas aflições. É certo que, com o seu aguçado estado de acuidade, enquanto desdobrado, percebe até sentimentos e intenções dos circunstantes. É capaz de acompanhar em todas as suas minúcias o desenrolar do diálogo entre o espírito e o manifestante e o doutrinador. Curiosamente, no entanto,
ao regressar ao corpo físico e retomar seus controles, tem apenas lembranças fragmentárias do que se passou. Só mais tarde, à medida que os companheiros comentam a reunião e repassam um ao outro o detalhe mais relevante, ela começa a reconstituir alguma coisa a respeito. Mas é como se procurasse se recordar de um sonho do qual acaba de despertar, juntando pontas soltas e costurando os pedaços uns nos outros, com a intenção de obter uma noção mínima do que se passou. É que as ideias, conceitos e lembranças que constituem o diálogo não se originaram na sua mente e nem mesmo passaram por ela, de vez que ela continuou a pensar e observar com inteira autonomia, como vimos, e em perfeita consciência da sua posição de dona do corpo, mas parcial e temporariamente desligada dele. Não sei se, caso feita uma regressão da memória com ela, seria possível reconstituir o diálogo entre o espírito e o doutrinador. Tenho minhas dúvidas de que isto fosse possível, porque esse diálogo não está na sua memória, e sim na do espírito. Seria difícil registrar toda a conversa e as emoções alheias, ao mesmo tempo em que pensa e observa com a sua própria mente. Nunca consegue, assim, reconstituir toda a comunicação. De volta a casa, após o encerrado o trabalho, procura não se fixar demais, mesmo nos aspectos mais relevantes que, porventura, tenha guardado na memória. Essa última frase é muito importante, né? A gente não deve, depois da reunião, ficar relembrando, fixando e a gente pode até conversar sobre um aspecto ou outro, mas nas reuniões de avaliação, tal, de aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Mas não se fixar no que aconteceu naquela noite e as perturbações, isso te afetar. Então, realmente, a gente, o médium, pelo que estão dizendo, é como se fosse um sonho. A pessoa se desdobra e quando ela volta, ela lembra de fragmentos, como se fosse um sonho. E depois esquece. Então, realmente a gente não deve ficar tentando, se relembrando, e fixando, e perturbando com tudo aquilo. Mas realmente ela se desdobra e depois ela retorna. Comentários? Médiuns? Esse é um belo relato que ela fez, porque é exatamente isso. Agora não é parecido, agora é bem igual, porque a gente às vezes consegue lembrar mais daquilo que nos afeta demais, né? Mas, como ela disse, eu acho que até eu já falei para vocês, quando a gente sente o que ele sente, é incrível, é muito esquisito, sabe? Muitas vezes você não concorda e não consegue interferir, é bem isso mesmo, é igualzinho, exatamente isso. E a gente tenta lembrar, e às vezes fica pensando, porque às vezes a gente participa, não é que participa, ouve tudo, mas quando a gente vai tentar lembrar, a gente não consegue lembrar de tudo. É muito interessante isso, mas a gente está ali, viu? Mas é muito. Eu acho que é tão forte, é tão impactante que numa defesa para o próprio espírito do médium, eu acho que ele não lembra, eu acho que é isso também. Já é bem uma proteção também, porque realmente tem coisas que não volta a gente conseguir lembrar da maneira como foi. E muitas coisas a gente perde mesmo. É engraçado. É bem assim. Outra coisa que ele falou aqui foi que o mentor, ele é bem direto. Ele não é prolixo. Ele não vai dando volta, vai e volta e tenta enrolar, falar difícil. Ele tenta falar de maneira direta. O que a gente percebe às vezes nas nossas reuniões é que às vezes na hora de falar o mentor,
O médium acaba falando, como falou aí, direto, sem enrolação. Em outras vezes, em outros dias, dá a impressão que o médium dá voltas, começa a repetir, 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 repetir a mesma coisa, a mesma fala de forma diferente. Aí dá a impressão que o médium não está tão bem naquele dia e acaba, em vez de dar a mensagem direta do mentor, ele capta e acaba falando mais de uma vez a mesma coisa, né? A impressão que é isso que me passa. O médium está ok, a mensagem flui normalmente. O médium não está tão bem naquele dia, às vezes a mensagem acaba ficando mais longa do que precisava. Mas não porque o espírito está enrolando, porque o médium não está tão bem e acaba transmitindo de maneira mais confusa a Interferindo. mensagem. Pode ser. Gostaria de falar uma coisa também. Aqui, pelo menos nas nossas reuniões, já a questão da entrada, como a gente não tem uma antessala aqui, no nosso caso, né? A gente já avisa o pessoal, olha, se tiver alguma conversa para falar, porque, sabe, às vezes a pessoa, quando tem um assunto para falar, fala, quando vou ter reunião hoje mediúnica, eu falo para a pessoa. E aí vai no meio da reunião conversar sobre um assunto que não tem nada a ver com a gente falou, se tem algum assunto é para depois da reunião, primeiro de tudo, né? Mesmo assim, tem gente que esquece, né? Como foi dito aí. Agora, com relação à reunião mediúnica propriamente dita, embora nós façamos uma abertura, a gente faz uma musiquinha gostosa, faz uma reflexão, um relaxamento ali, uma pequena meditação, depois faz prece, abre o evangelho, discute um pouquinho do evangelho, depois aí vem as reuniões mediúnicas, né? Normalmente, o guia não se manifesta primeiro, só em condições especiais onde ele precisa direcionar o trabalho, né? Aí ele entra e fala sobre o assunto, como é que vai ser os espíritos, como é que a gente tem que agir, ou alguma outra instrução que precisa. Normalmente, quando a gente inicia os médicos dão a passividade, como nós dissemos, né? Costumamos dizer, já vem os espíritos mais necessitados mesmo, né? Eu acredito de que quando você tem uma reunião bem harmonizada, de longo tempo, ocorre isso, né? Acho que se fosse uma reunião de início de alguns primeiros anos, talvez o mentor viesse primeiro aí para dizer. Mas no nosso caso, normalmente ele vem depois. A exceção, ele vem antes, né? Ele vem depois. E normalmente que ele vem depois, é raro também ele falar sobre as comunicações que se deram. Ele vem e traz uma orientação de forma genérica, geral, para todo mundo, assim, bem direta, né? Às vezes, quando ele tem alguma coisa para falar em particular, ele dá um toque para a pessoa, né? Mas não é uma coisa assim para cura, nada, né? Um direcionamento, vamos dizer assim, quando a pessoa tá um pouco nervosa com a vida, o que está acontecendo, ele fala alguma coisa para estimular a pessoa. E é isso que está acontecendo, pelo menos aqui nas reuniões aqui, né? E hoje em dia também, eu queria acrescentar isso, segundo os próprios guias que a gente tem recebido aqui, eles vêm mencionando de que os piores espíritos, aqueles mesmo, aqueles mais pesados, né? Aqueles que eram ruins mesmo, né? E esses já estão separados aqui da Terra. Eles estão lá na erraticidade, lá umas naves lá que ficam lá do lado da Lua, ali, mais ou menos isso daí, né? Já estão se preparando para ir para um outro planeta, né? Mas tem alguns ainda de nível médio que permanecem aqui na Terra, né? E por isso que muitas vezes aqueles espíritos mais densos mesmo, mais horríveis mesmo, não têm aparecido tanto agora, né? São mais aqueles que criam alguma dificuldade, mas então a gente tem mais ação para falar, eles têm mais possibilidade de escutar também, né? Então sempre lembrar também que na reunião mediúnica, né, tem a dificuldade do médium, né? Então a gente estar sabendo mesmo, por isso que a gente tem que se acostumar tem que se harmonizar, porque
depois de 10 anos, a gente começa a entender como é que é o psicológico de cada médium. Então, né, tem alguns que repetem mesmo as coisas, né? Então, ainda você tem que levar em consideração, mas tem que extrair qual é o significado que o espírito quer falar, porque às vezes tem espírito, como diz aí, né, ele vem completamente atormentado e ele sofre de uma afasia, não sei o que, às vezes não tem língua, às vezes não, às vezes ele se suicidou, eu não sei. Então, ele não consegue falar, né? Então, a gente tem que perceber isso daí também, né? Mas ele está ouvindo, ele está entendendo. Então, isso que muitas vezes o guia tem falado, orientado nas questões do atendimento. São poucas vezes, mas eles têm falado assim para a gente, né? Isso que eu queria apenas acrescentar aí. Perfeito. Eu mesmo já recebi, não foi uma nem duas, espíritos que não. Ou ele é mudo ou ele não tem a língua, ou tem algum problema na fala, mas ele sabe exatamente o que ele quer falar, mas não consegue. É uma coisa assim horrível. Você tenta, o médium tenta falar, mas não consegue. Olha, esse que é uma questão na reunião de avaliação. Por exemplo, né? Se o doutrinador, a gente chama de doutrinador, aquele que está lá dialogando com o espírito, né? Percebe isso, ele tem que falar alguma coisa para amenizar o pensamento dele e tal, né? E é importante depois a gente saber se quando o espírito se desligou, se ele estava melhor ou não. Se ficou, com a passagem do choque anímico e mais o que foi conversado ali, se deu uma melhorada, né? Se ele saiu bem, porque às vezes não sai, né? Porque às vezes não sai, né? Então, isso é bom para quem está dialogando, para saber como é que faz para ele melhorar o diálogo, tentar perceber, né? Essas coisas precisam muitas vezes fazer a gente trocar ideia na avaliação, né? Então, mas normalmente nessas comunicações, o espírito ele está ali para poder receber a ajuda. E conforme vai passando o diálogo entre ele e o doutrinador, ele vai recebendo o tratamento. E aí as cordas vocais ou a língua, sei lá, aquela dificuldade que ele tinha começa a amenizar, a melhorar. E aí até consegue pronunciar alguma coisa. Então, se a É gente muito perceber, interessante. se a gente conseguir perceber que ele está com problemas nas cordas vocais, a gente pode até dar um passe na região que acaba auxiliando mais, né? Então, se você tem alguma noção, né, perceber, ter intuição que algum ponto ali, você pode até dar um passe naquela região que pode auxiliar, né? Então, tem pessoas que realmente não conseguem falar no início e no final já conseguem falar algumas coisinhas. Ou melhora, mas ainda não consegue falar numa reunião. Às vezes tem que passar bem mais de uma reunião para poder para poder a coisa fluir, acontecer. Outra coisa que ele disse aí, tal, que os mesmos trabalhos que são feitos, né, junto com os encarnados, poderia ser feito lá no mundo espiritual, mas levaria um pouco de tempo maior, daria um pouco mais de trabalho. A gente sabe também que meia dúzia ou 10 espíritos que passam, né, que a gente conversa, na prática, o trabalho daquele dia foram centenas de espíritos. É que a gente conseguiu conversar tal com pouca coisa, mas os trabalhos foram desenrolados com uma quantidade gigante de espíritos. A gente não tem nem noção dos trabalhos que estão acontecendo lá. Como já foi falado aqui também em outras reuniões, às vezes a mesma conversa serve para um grupo de espíritos, né? Então, você está falando para um e aquela conversa está servindo para vários. Às vezes, o espírito se aproxima simplesmente para dar um choque um choque anímico e vai embora. Não precisa ficar aquela conversa. Então, tem vários tipos de trabalho que a gente acaba, né, não percebendo. Os médiums, seja o psicofônico, a evidência, acaba tendo uma visão um pouco maior do que acontece. Mas a visão global, só mesmo o mentor na casa que está tendo lá.
interindependência das mentes. Ao abordar o problema da autonomia das duas memórias, pareceu-me correto que assim fosse, em princípio, explicada a ausência de lembrança por parte de Regina, que somente retinha episódios isolados, fragmentários e mais marcantes. Mas eu ainda não estava plenamente satisfeito com a explicação, que, repito, parecia acertada, porém incompleta. Pois não deve a comunicação passar necessariamente pela mente do médium antes de se materializar na palavra falada ou escrita? Perguntava-me. Por que razão não ficava lá retida? Ocorreu-me, então, que isso é verdadeiro, sim, mas com uma ressalva importante. O que passa pela mente do médium não é exatamente o que o espírito pensa, não são as memórias que se fundem uma na outra, mas os impulsos do comunicante, para que ele possa ter à sua disposição os comandos psicomotores de que necessita para movimentar os centros adequados no corpo do médium. A entidade desencarnada não manipula à sua vontade e arbítrio a memória do médium, que tem a sua inviolabilidade preservada. Ela não coloca ou retira nada de lá, e nem o médium pode invadir ou interferir na mente da entidade que, por seu intermédio, se comunica, tanto que não lhe é dado conhecer o que o comunicante vai dizer ou fazer a seguir. Se este interromper a psicografia de um texto ou uma frase que está dizendo, o médium não sabe o que virá a seguir. Isto demonstra que o médium não está participando do processo de elaboração da comunicação, apenas cede o seu instrumento para que ela se veicule. Em suma, as memórias as memórias individuais permanecem autônomas em ambas entidades, médium e espírito comunicante. Se falta ao manifestante a palavra ou a expressão adequada, ele precisa buscá-lo no dicionário verbal do médium. Mesmo aí, contudo, parece haver uma consulta subliminar entre dois, sem que um invada a memória alheia. Parece haver um confronto mental no campo do pensamento puro e o que o espírito do médium traduz na expressão que ele usaria para se fazer entendido pelos destinatários da comunicação. São diferentes, portanto, os circuitos utilizados. É como se, num sofisticado equipamento de som e imagem, fosse cedido apenas acesso aos dispositivos de comando do toca-discos, por exemplo, e não os circuitos eletrônicos da parte nobre do sistema, por onde circula o material gravado nos cassetes da memória de proprietário. Em outras palavras, o manifestante pode tocar o seu disco, mas não tem acesso às gravações que fluem pelos circuitos privativos destinados aos cassetes das memórias do médium. Ele movimenta o toca-disco alheio, emprestado, mas utilizando-se de seu próprio sistema interno, também privativo. Se por acaso surge a necessidade de obter uma palavra ou imagem típica para expressar certos matizes de pensamento, o manifestante faz a consulta como quem opera o terminal de um computador que tenha acesso à memória do seu instrumento mediúnico, mas não pode simplesmente ir lá e remexê-la em busca de desejada expressão. Esse fenômeno da autonomia das memórias parece bem evidenciado, ainda nos casos ditos de múltipla personalidade ou condomínio espiritual. Desconheço exemplo em que um espírito saiba o que o outro fez e pensou através do corpo por eles utilizado. Cada um que toma posse do corpo provoca um desligamento dos circuitos do dono do corpo, ligando a sua própria tomada para ativar os seus circuitos pessoais. Horas, dias ou anos depois, ao retirar-se, pode deixar sequelas físicas e até algumas vagas imagens mentais, mas não a lembrança do que disse ou fez enquanto esteve na posse do corpo alheio, pois a instrumentação da memória veio com o invasor e com ele se vai. Basta conferir essa realidade com os vários casos hoje documentados como, para citar apenas um, o de Housecourt, no livro The Five of Me, que teve os seus circuitos desligados aos 3 anos de idade. Foi ocupado por 4 entidades diferentes durante 43 anos e só retomou a posse do seu sistema
aos 46 anos de idade e sem lembrança do que ocorreu nesse ínterim. Fica por responder uma pergunta. Onde esteve ele durante todo esse tempo e o que fez? Pergunta. Desculpa. Lamentavelmente, pesquisadores que cuidam de tais casos não têm a mínima noção da realidade espiritual. E por isto, tantas oportunidades preciosas de estudo são desperdiçadas. É provável que o espírito dono do corpo fique hipnotizado em estado de torpor, ou que, embora vivendo em paralelo, desligado de seu próprio corpo, ao voltar, de nada se lembre precisamente porque durante todo o tempo ele esteve desligado, somente operou a sua memória perispiritual. Nada registrando nos cassetes celulares do cérebro físico. É natural, portanto, que nada encontre ali para orientá-lo, da mesma forma que ocorre ao espírito reencarnado, que na imensa maioria dos casos esquece totalmente não apenas a existência anterior, como o período vivido no espaço entre uma existência e outra. Enfim, são enigmas da memória que ainda persistem porque persiste a arrogante postura da ciência que se obstina em ignorar a realidade espiritual. Um dia, com menos orgulho e mais humildade intelectual, tais enigmas serão todos decifrados. E com isto, voltemos a Regina. Bom, ele está falando da autonomia das memórias. Está claro que quando a comunicação, a psicofonia, há um desdobramento parcial do médium. E nesse desdobramento parcial do médium, é como acontece quando a gente está dormindo. A gente se desdobra parcialmente no médium, do corpo. A gente desdobra parcialmente do corpo e vai fazer as viagens nossas lá. Então a gente vai lá, vai visitar alguém, vai para uma balada, vai trabalhar, vai estudar. Então a gente se desdobra e vai fazer várias coisas. O que a gente realizou quando estava desdobrado, estava dormindo, a gente não registra no cérebro físico. Então a gente volta e fica fragmentos, porque está registrado no nosso perispírito. Acho que algo semelhante acontece quando está em estado de desdobramento mediúnico. Você registra o que está acontecendo, né? Como a Regina falou, que vê filmes, vê cenas, vê trajes, vê mortes, vê um monte de coisa, mas tudo isso não fica registrado no cérebro físico, fica registrado no perispírito. Então, como não está aqui, não passa registrado no cérebro físico, o espírito está utilizando o físico para poder falar, se comunicar. Mas quando acaba o transe mediúnico, praticamente você não se lembra, o médium não se lembra de nada do que aconteceu. Agora, do jeito que ele escreveu aqui, dá a impressão que é totalmente independente, uma coisa da outra. Mas a gente sabe que, já discutimos aqui várias vezes, o médium acaba sempre sendo um filtro na comunicação. Então, mesmo não ficando registrado no cérebro físico do médium, o médium está acompanhando o que está acontecendo. Passa, mas não ativa, né? Passa pelo cérebro, mas não ativa no cérebro. Por isso não fica na memória do médium depois da reunião. Fica só os Isso. resquícios. Isso. Lá para trás, ele está dizendo, ele disse que, eu tentei discordar, eu tentei fazer uma coisa diferente e eu não consegui, porque eu discordava do que estava sendo falado. Ok, isso acontece. Só que a gente sabe que nas comunicações você não pode ficar brigando, discutindo e tentando contrariar a comunicação.
que isso pode interferir na própria comunicação. Porque você não está desligado totalmente do corpo, você continua ligado, você tá encarnado. É o exemplo que o Divaldo fala, e eu repeti aqui algumas vezes. Tem um romance, não sei, ele falou, tinha um romance que o Divaldo, após psicografia, ele psicografava e ele lia o romance. E ele começou, como numa novela, a torcer por um dos personagens. E o espírito que estava escrevendo o romance falou: Divaldo, para de torcer pelo personagem, é uma história que eu quero contar. E você com essa torcida para o personagem, para fulano casar com ciclano, que não sei o quê, papapá, você está interferindo, está me dificultando a escrita. Estou tendo mais trabalho para escrever porque você está torcendo para um dos personagens. Então, a partir de hoje, eu vou escrever esse livro em fora de ordem, para você não ter como ler e não interferir. Ou seja, não fica registrado, mas o espírito está ciente do que está acontecendo, né? E se ele não for totalmente passivo, ele vai interferir um pouco na comunicação, porque passividade zero não existe. Você não interferência nenhuma na comunicação não existe. Mesmo o Chico, mesmo o Divaldo, mesmo uma intervenção mínima, né, acaba acontecendo. Mínima, sem alterar o conteúdo, sem alterar a essência da comunicação. E também, né, prof? Eles também precisam dos elementos do cérebro do médium para que ele possa dar uma comunicação. Muitas vezes, para que não seja tão difícil a comunicação, porque eles precisam utilizar o que o médium tem de registro, né? Também. Então, quer dizer, isso que ele falou, essa situação onde ele descreveu dessa maneira, não procede. Não tem, não é bem assim. Não tem como ser totalmente, como você mesmo falou, totalmente sem nenhum registro, sem nenhuma interferência. Senão não teria a necessidade nem da cabeça do médium, né? Da ajuda, né, do médium. Não teria, né? Faria-se tá vendo como eu tenho dificuldade? Faria-se mais mecanicamente, né? Fazia-se uma gravação, sei lá como, e eles poderiam passar. Não haveria a necessidade da ajuda do cérebro do médium. Tem que ter também. E às vezes o médium não. É como eu disse, aquele espírito. Hoje, não sei porque hoje o doutor não veio, né? Então, é a mesma coisa. Ele também não estava captando. Existe. Sônia, o exemplo é outro. O exemplo é outro. Aí ele está dizendo o seguinte. Aí está dizendo o seguinte. Ali foi diferente, Ele tá explicando que por que a comunicação, né, não fica registrado no cérebro físico. Então, toda a explicação que ele deu a comunicação não fica registrada no cérebro físico. Então, quando o médium sai do transe, ele praticamente lembra quase nada. Assim como quando a gente acorda, a gente às vezes lembra de algumas coisinhas do sonho e às vezes acordou totalmente e esquece tudo. Ele está dizendo que alguma coisa parecida acontece quando o médium está saindo do transe. Ele está saindo do transe e tem fragmentos da comunicação. Aí ele saiu totalmente do transe mediúnico, praticamente toda a comunicação se apaga, como no caso da gente despertar. O exemplo falou do espírito doutor não tá, é o exemplo que a gente dá quando tem
um fenômeno anímico contra um fenômeno mediúnico. Ou seja, uma coisa é quando eu estou mediunizado e eu falo do meu conhecimento pode fazer um conhecimento até maior do que eu tenho nessa encarnação, mas que eu aprendi de outras vidas, que é anímico. Ou quando eu estou desdobrado e eu estou conversando com alguém e eu estou repetindo o que o espírito está dizendo. Aí é mediúnico. É bom também lembrar, né, que a reunião mediúnica é um corpo. Porque nós estamos falando especificamente de cada médium individual, mas ela é um corpo. Ao ponto que eu digo também, né, que quando, à medida que o médium vai recebendo o espírito, depois, às vezes ele recebe um ou dois espíritos, ou três até, né? Raramente é mais. Mas, na medida que ele se desliga desse daí, primeiro, quando você desliga de um e já vem para o outro, já fica difícil você lembrar do que um falou, do que o outro. Já embaralha um pouco as coisas aí. Agora, no final da reunião, por isso que precisa preparação. Quando vem lá o guia, eles fazem um trabalho de desmagnetização dos médios com relação a isso também, né? Para ajudar o médico a não ficar lembrando. Ocorreu aqui para a gente que um médico mais recente aqui na nossa casa, e acho que a Sônia e a já conhece, que é a Alessandra, né? Terminou a reunião, ela não estava se sentindo bem. E ela estava lembrando das coisas, né? Aí depois todo mundo saiu, a gente fez um passo, já estava lá junto com ela, aí ela conseguiu desmagnetizar aquilo aí, mas não era na verdade o espírito que estava ali, mas era uma influência que ficou nela porque ela lembrava das coisas. Então também tem a questão, né, da educação mediúnica, de a gente se desvencilhar. Você é um servidor, né? Servidor, né? Você é um fio condutor que passou a eletricidade, passou, né? Você não precisa ficar com ele aceso ali, né? Passando a eletricidade. Então, eu acho também que tem essa questão do corpo mediúnico, onde há um trabalho dos guias e dos protetores ali, né? De ajudar também nessa desmagnetização do pensamento desses espíritos aí, né? Que, porventura, fiquem registrados no médium, né? Mas o que eu estava aqui pensando é que nem o próprio médium não consegue alcançar a sua memória espiritual. Imagina ele conseguir saber do que o espírito quer falar, porque o acesso para a nossa própria memória espiritual já é difícil, né? Então, e outra, nós temos muitas memórias. E essas memórias são utilizadas pelos irmãos espirituais que também vão dar a comunicação. E muitas vezes, nessa encarnação, nós não lembramos, nós não temos nem acesso, porque a gente não consegue, são muitas. Mas eles têm, entendeu? Então, eles utilizam esse conhecimento, talvez não, eu acho que sim, porque é uma forma deles também ter uma facilidade maior de comunicação com o próprio médium, às vezes. Tá certo, mas Eu não lembro. a própria Regina falou que ela ficava desdobrada e ela ficava ouvindo. E tem casos que os espíritos ficam falando através dela, né? Que ela ficava com compaixão do espírito, porque o problema dele era grave, né? Então isso muitas vezes, esse choque emocional, essas coisas, a gente fica guardado, né? Então tem essas coisas também, porque também o médium, nesse caso, pode ajudar, né? Na comunicação, né? Nesse caso, essa compaixão que ela teve na hora foi uma boa vibração a favor do espírito comunicante. Isso aí. Eu não estou dizendo que todas as combinações são assim, né? Mas aí tem casos que são assim. Eu lembro de uma vez que eu estava no Irmã Maria, e isso assim, eu não vejo, eu não escuto, né? Não tenho isso, eu não tenho aquela inspiração. E é algo absurdamente subliminar, né?
a vontade de falar, fala, né? Como é a poesia que vem na hora, né? Se eu for falar de forma poética, mas não é isso, né? E isso sempre dava, né? Principalmente no começo, dá aquela insegurança danada. Você fala, meu Deus, você está querendo aparecer, né? Quer participar, quer falar, quer aparecer, tá? Esse tipo de situação. E eu lembro que eu estava subindo no púlpito, né? Subia lá no púlpito para poder falar. E aí um dia eu fui racionalizar sobre o que estava sendo falado. Rapaz, aí foi a vergonha. E na hora que eu fui racionalizar sobre o que eu estava falando, eu fui, não sei lá, foi só um pensamento instintivo, assim, né? De racionalizar. Deu um trava-língua. Danado. Parou na hora. Uau, baita na bicuda que eu tomei. Beleza, tá bom, demorou. Acho que demorou lá, deu um engasgo lá de mais de uns 30, 40 segundos, assim, que daqui deu branco e não ia. Foi tipo assim, ah, é? Então vai. Não foi nada. E é super interessante, é bem assim mesmo. Bem, mais um pouquinho. Pode continuar? Autonomia. Regina nos proporciona uma sólida convicção de autonomia. Deixa-me ver se consigo explicar isso. Como trabalhamos juntos durante muitos anos, é natural que se chegasse a conhecer bem a personalidade dela, suas características de temperamento, sua maneira de considerar as coisas, sua ética, suas ideias, seu comportamento, grau de cultura, preferências e idiosincrasias. É de se esperar, portanto, que eu esteja em condições de distinguir com relativa segurança e convicção se falo com ela ou com outra entidade, através do seu corpo físico. Embora valendo-se do seu corpo e até de uma outra expressão que lhe é habitual, a entidade se manifesta com indiscutível autonomia no modo de falar, nos gestos e até cacuetes ou deficiências que porventura ainda traga consigo, como vimos há pouco. Ou seja, se o espírito ainda não se libertou de sua gaguez, não recuperou o uso da língua que lhe fora decepada em vida, ou se tem problemas na garganta, rouquidão, câncer, voz anasalada, tudo isso se reproduz através dela. Há, às vezes, fenômenos de xenoglossia e pode ocorrer com frequência, como também acontecia com outro médium muito seguro com o qual trabalhei há alguns anos. Que o espírito manifestante não encontre em nossa língua a palavra exata que deseja para expressar alguma ideia. Neste caso, o manifestante faz uma pausa e permanece em silêncio por rápidos instantes, como se estivesse a procurar no dicionário vivo da mente de seu médium a palavra ou expressão recalcitrante. Em outro grupo, junto ao qual servi, tínhamos um amigo espiritual, alegre e descontraído, embora firme na sua participação no trabalho, que sempre iniciava a tarefa com uma conversa amena, sem toques de personalismo nem de ocultismo. Certa vez, para significar precisamente que os espíritos que levam suas tarefas a sério não são de estar resolvendo problemas que competem a nós, encarnados, resolver, buscou na mente do nosso, certa vez, para significar precisamente que os espíritos que levam suas tarefas a sério não são de estar resolvendo problemas que competem a nós, encarnados, resolver, buscou na mente do nosso médium a expressão adequada, achou-a e disse com um sorriso: os espíritos não são de botar azeitona na empada de ninguém. Às vezes, depois da dita palavra pesquisada, ele acrescentava: é essa palavra que encontro aqui na mente do nosso irmão. Esse espírito apresentava uma curiosa característica. Falava com carregado sotaque francês. Fora francês na sua existência mais recente. Antes de começar a comunicação, o médium parecia adaptar-se ao seu modo de ser, como que produzindo para ele uma garganta especial, ectoplásmica, após ligeira regurgitação.
Até expressões suas em português denunciavam, às vezes, as matrizes francesas que se produziam. Companheiro muito querido, bem-humorado, mas também severo quando necessário. Sua aparente rudeza era a fachada tênue atrás da qual procurava ocultar um magnífico e generoso coração. Essa busca de expressões adequadas também ocorre com Regina e frequentemente acontece de ser inglesa a palavra achada, de vez que ela conhece bem essa língua. Certa vez, todo o diálogo foi em inglês, dado que o doutrinador também o conhece. Creio que o espírito manifestante assim preferiu, porque fora sua língua naquela existência, na Inglaterra vitoriana, na qual fora um membro da Igreja Anglicana. É importante, contudo, assinalar que o espírito manifestante encontra em Regina espaço suficiente para que, dentro de óbvias limitações de bom senso e ética, expresse à vontade o que pretende dizer, gesticule, module a voz nos tons desejáveis, mostre a sua indignação ou angústia, seus remorsos e esperanças, alegrias e tristezas. É preciso que os médiums se esforcem por não pasteurizar a comunicação, tornando-a incolor, inexpressiva, asséptica e irreal. Se o espírito ali comparece deprimido, indignado ou iônico, ele vai manifestar exatamente tais sentimentos, sem jamais faltar às regras de civilidade, sem usar palavrões, sem berrar impropérios, porque isso o médium não faz na sua vida normal. Não há nele campo para esses despropósitos. De mesma forma que o espírito interrompe, às vezes, sua narrativa em busca de uma palavra apropriada e acaba encontrando. Se ele procurar o palavrão, não irá encontrá-lo. Mesmo o ímpeto inicial de irritação ou indignação vai se atenuando no decorrer do diálogo. Em primeiro lugar, porque o psiquismo do médium não o alimenta, e em segundo, porque o doutrinador deve deixá-lo falar sozinho por algum tempo, a fim de que ele próprio se esvazie de suas aflições. Poucas violências prevalecem por muito tempo quando não são resistidas. O conceito, que parece paradoxal, e talvez o seja, é indiscutível. É só experimentar. Uma pessoa que barra despropósitos como um possesso a outro que se limita a ouvir com paciência e calma, acaba sentindo-se tola, atirada ao ridículo de um berreiro que não faz sentido. E se o espírito intenta elevar a voz mais do que o necessário, costumamos pedir-lhe calmamente que se controle, e dando-lhe a razão do apelo. Se ele tem razão no que não precisa gritar, se não a tem, não adianta fazê-lo, pois não é gritaria que lhe vai dar a razão. A observação produz sempre resultados surpreendentes. Não há a menor dúvida, contudo, que ali está uma entidade inteiramente diversa de tudo quanto Regina é e pensa. Dentro das limitações já assinaladas, o espírito fala, gesticula, extravasa toda a sua indignação e revolta. Se caso pode ir até a agressão verbal ao doutrinador que está se metendo na sua vida. Formula ameaças, ironiza, reclama, alteia a voz e modula como quiser, produzindo um autêntico retrato psicológico. Com riqueza de elementos, permitem ao doutrinador avaliar a situação em que se encontra e caracterizar com nitidez que fala a uma entidade diferente da pessoa que lhe ser intermediário. Se, ao contrário, suas comunicações fossem muito bem comportado, tranquila, com palavras bem escolhidas, sem veemências verbais e gestuais, então sim, ficaríamos em dúvida quanto à autonomia da entidade. Poderíamos, em tais casos, ser levados à suspeita de que estávamos a falar com o próprio médium e não com o espírito desencarnado. Seria desastroso o trabalho, a meu ver, que o comunicante fosse dominado pelo médium de tal maneira a ponto de produzir uma comunicação bem educada e artificial que jamais conduziria ao verdadeiro núcleo dos seus problemas. É esta a exagerada contenção dos médiums, treinado para serem bem comportadinhos, com as mãos imobilizadas sobre a mesa, os olhos fechados, a voz controlada, o fator responsável por muitas dificuldades encontradas pelos grupos
em ajudar certos espíritos que comparecem para ser tratados. Como ajudá-los se o informe que recebemos deles não é a expressão dos seus problemas, e sim uma versão toda arrumadinha e comportada, produzida em segunda mão pelo médium inibido? Tende a haver, portanto, um meio termo entre permitir que o espírito faça tudo quanto entender e como entender, ou bloqueá-lo de tal maneira que ficamos sem saber das suas verdadeiras e profundas motivações. Não podemos exigir de um espírito que se sente indignado com uma situação, para ele das mais aflitivas, que se comporte como um bem-educado diplomata numa conferência internacional de negociações políticas. Que não quebre a mesa com seus murros, é claro, mas que lhe seja permitido dizer dos sentimentos e das emoções que lhe sacodem o ser. O médium que não consegue esse equilíbrio entre os dois extremos não está corretamente preparado para a sua tarefa. Se bloquear demais, estará dando a sua versão do conflito que lhe é mostrado, não o conflito mesmo, nas palavras, expressões, gestos e emoções de quem a sofre. Está, em suma, convertendo uma comunicação mediúnica numa narrativa anímica, fazendo chegar ao doutrinador a que ele entende ser o problema do comunicante, não o que este pensa e sente em primeira mão. Não que se deva culpar o médium por essa atitude restritiva, mas a sua formação que não foi adequada. Criou-se na mente de alguns responsáveis pela tarefa do treinamento dos médiuns tal pavor ante o fantasma do animismo que qualquer participação do médium na comunicação é considerada censurável e indesejável. No entanto, essa mesma mentalidade acaba empurrando o intermédio para o outro extremo, ao obrigá-lo ao que estou chamando de pasteurização da comunicação, inibindo qualquer palavra mais ríspida, qualquer gesto ou tom de voz diferente. Para esses dirigentes, o médium tem de falar com a sua própria voz, sem movimentar as mãos, sem abrir os olhos, sem deixar passar expressões, que, afinal de contas, autenticam a presença de uma entidade com tais ou quais problemas. Pois não é totalmente diferente da sua personalidade do ser que ali está, tentando comunicar-se. Como vamos exigir que sejam idênticos na maneira de expressar-se? Creio que a autonomia das entidades manifestantes ficou bem caracterizada em cerca de meia centena de narrativas reunidas sob o título Histórias que os Espíritos Contaram. Cada narrador é uma personalidade bem marcada nas suas atitudes, na linguagem, no tom de voz, na sua postura ante a vida. Se os dirigentes criarem exageradas inibições no médium, este não conseguirá dar autenticidade à comunicação. E mais, o espírito manifestante não logrará sequer discordar do doutrinador por causa da dominação que este exerce sobre o médium. Não que sua autoridade se estenda ao espírito, mas é que o médium acaba com as suas inibições, inibindo o manifestante. Como vimos ainda há pouco, o espírito só consegue dizer impropérios quando encontra campo para isso no médium. Da mesma forma, não consegue dizê-las, ainda que o desejasse, se o médium não lhe dá condições. Como dissemos, o médium não tem, neste caso, as tomadas próprias. Da mesma forma, se o médium trabalha assustado, temendo a autoridade inibidora do doutrinador, a comunicação se trunca e se deforma irremediavelmente. Há doutrinadores desastrados que, terminada a sessão, se dirigem aos médiuns para censurá-los publicamente por terem permitido que o espírito alterasse a voz, manifestasse sua indignação de maneira mais veemente ou ousasse discordar dele, doutrinador. E lá vem a recomendação. É preciso controlar essas expansões indesejáveis. Mas, Deus do céu, o espírito não está ali precisamente para debater seus problemas, mostrar a sua indignação e dizer por que razão está indignado? Como fazê-lo com as mãos tranquilamente depositadas sobre a mesa, os olhos fechados, a voz monocórdia, inexpressiva, sem um gesto, sem um olhar, sem uma palavra mais veemente?
A essa altura, não é mais o espírito que se manifesta, e sim aquilo que o médium permite que seja peneirado. Aí sim, o fenômeno terá muito mais de animismo do que de mediunidade. O assunto exige ainda algumas explorações adicionais, em maior profundidade, porque no grupo em que Regina colabora com a sua mediunidade, também praticamos a regressão da memória nos espíritos por meio da magnetização. Olha, graças a Deus, no nosso meio, a gente nunca encontrou esse tipo de castração, porque fomos direcionados a ter uma certa disciplina, a conter algumas manifestações dos espíritos, mas deixar que eles falem. Eu só não deixei que um desse um tapa no Santos, que ele teve vontade. Mas, graças a Deus, a gente não tem esse tipo de problema para passar as comunicações. Não mesmo. A gente deixa o espírito falar o que ele vem falar. É lógico que se ele tiver vontade de acrescentar alguma coisa que não vai combinar com o ambiente, a gente não deixa. Mas mesmo assim, não teve esse problema. Graças a Deus, nossos doutrinadores e os nossos, como é que se diz assim, que nos ensinaram, né, os nossos... como é que é mesmo, prof? Ajuda eu. Orientadores. Orientadores, para que nós tivéssemos uma formação mediúnica correta, nunca nos castrou e sempre falou corretamente como a gente deve ser. Muito obrigada. Os médiuns nas nossas reuniões mudam o tom de voz, né? Gesticulam, mas sempre de maneira controlada. Então, você, às vezes, pelo gesto, percebe que a pessoa sofreu um enforcamento. Pelo gesto, você percebe que a pessoa está com dor no braço, dor aqui, dor lá. Então, os gestos ajudam a gente a entender o que o espírito está passando, né? Pelo tom de voz, a gente às vezes percebe que o espírito está meio grogue, meio drogado, meio bêbado. Então, isso realmente ajuda a gente a entender o que o espírito está passando para a gente tentar direcionar alguma orientação. Realmente, se a pessoa fala tudo só, de maneira calma, tranquila, como é que a gente vai entender o problema do espírito? É difícil, né? Por exemplo, eu tenho uma dificuldade, né? Por exemplo, como tem muitos médios mais homens do que mulheres lá conosco, né? Quando um espírito de mulher está incorporando, eu às vezes não sei se é homem, se é mulher, não sei, não consigo identificar. Às vezes sim, pelo gesto e tudo mais, né? Mas tem vezes que eu não. E outra coisa interessante que ocorre aqui, eu não sei se ocorre com vocês também, né? Então eu resolvi na reunião mediúnica, como sou eu que dirijo, os dialogadores, eu achei melhor a gente fazer um rodízio. Nunca ficar a mesma pessoa com o mesmo médio, a mesma pessoa com o mesmo médio, né? Fazer um rodízio. Aí o que aconteceu? Que ninguém queria dialogar com o espírito que passava lá pelo José Antônio. Por que, Luiz? Às vezes vem um espírito mais bravo, né? É justamente, eu acho que não sei se os espíritos encontram nele mais facilidade de se expor, né? E eu não sei, fica mais com uma realidade um pouco mais caracterizada ali que você, na hora de discutir, você não sabe o que fala, porque parece que quando você começa a conversar, o espírito já responde, já retruca, né? Já é uma coisa diferente, né? Então, eu já tive dificuldade aí, né? Mas
tem outros médios que não tem, mas eles não têm dificuldade com outros médios, mas tem no caso do José Antônio. De fato, o José Antônio, quando incorpora lá, tem alguns espíritos que vêm muito bravo. Às vezes nem sempre é bravo, né? Mas vem aqueles políticos, vem aqueles padres, vem não sei o que quer dialogar, que vem com aquelas conversas, né? E também aqueles que querem enganar a gente, né? Vem como um bonzinho, daqui a pouco você descobre que ele não é. Então muitas vezes, aqui no caso nosso aqui, alguns dialogadores não querem atender o espírito que vai pelos Antônios, porque ninguém sabe o que vai sair dali, né? No caso do Sidney também, não é bom. O Marco também tem alguma dificuldade em alguns lá, mas eu não sei se também pela cultura espiritual que muitas vezes tem, muita leitura. Então, sabe, acho que tem um arquivo bem grande. Então, os espíritos acho que usam isso daí. Sei lá como é que acontece, né? Mas parece que flui melhor a conversa. E aí, sabe? Então, porque o que a gente tem que entender é que o dialogador não está lá para discutir com o espírito, né? Ele está lá para acolher o espírito, né? E às vezes você quer entrar para conversar, para entender o que. Então, as perguntas são sempre no sentido de entender o que ele falou. Como o Lourenço estava falando assim, você tem que ver os gestos também, porque às vezes tem espírito que vem amarrado, né? Tem uns que vem com a cabeça para cima, porque se vem desse jeito, você tem alguma razão porque ele está assim, né? Então, na hora que ele começa a conversar, ele gagueja, não gagueja, tudo isso para nós é uma maneira de a gente entender o que é que está passando pelo espírito, né? Outra coisa também que eu queria falar, né? É sobre essa questão da autonomia, mas esse arquivo da memória, né? São os espíritos guias aí que vêm aqui e lhe dão um remédio. Aí vai lá e fala de uma planta que ninguém conhece. Aí você fica, mas como é que isso está na cabeça do médico? Hum? É. Por isso o Henrique estava falando assim, mas tem coisa que a gente precisa ainda estudar mesmo, como é que acontece as coisas, né? Lógico que deve ser o conhecimento espiritual do espírito, mas ele sabe de uma planta, né? E não sei como é que ele fala uma planta que você ainda desconhece, né? Então são coisas, né, que a gente vai aprendendo aos poucos. Assim, o Celso falou que lá tem mais médiums homens, né? Aqui a gente está com mais médiums mulheres. Então, na reunião de quarta-feira tem mais médiums mulheres. O único médium que homem aqui de vez em quando dá um pitaco é o Roberto, né? É tudo mulher. Agora, o pessoal de quinta-feira, né, que está na parte do 18 mediúnico, aí já existe alguns médiuns homens, né? Tem o Sandro, tem o Fábio, e às vezes estão aparecendo outros médiuns, né, que estão se desenvolvendo para dar uma mescla aí entre homens e mulheres médiums Verdade. psicofônicos. Certo, Sandro? Absolutamente. Já tá Quinta-feira quase pronto. apareceram 3 colegas lá, novas lá, e eu era dessa turma da terça-feira, que eu não tô indo na terça, né? Tinha 3 lá. Acho que uma era a Karina, outra era a Fabiana, e a outra eu não lembro não. Esse pessoal que tava indo terça. Qual que é, Ângela? O nome? Era esse nome aí. Passou Acho que é rápido. Emily, né? Emily, isso, a Emily. Passou pelo atendimento do Lula. Eu pedi para que a Cida falou comigo, né, sobre essas pessoas, né? Aí eu falei para a Cida, pede para conversar com o Lula e o Lula faz a avaliação se vai para quinta-feira ou não, né? Porque o Lula que está indo de terça, né? Eu não estou indo de terça.
Aí eu pedi para o Lula fazer a avaliação. Aí ele achou interessante e acabou indo para passar. As pessoas já deve estar frequentando a casa já há algum tempo, né? Para não mandar direto para quinta-feira. Então, ele julgou apropriado fazer, aumentar o grupo de quinta-feira. E assim vamos, né? Mais algum comentário sobre as gagueira, jeito de falar, tom de voz? Fala, Roberto. Abre o microfone, Roberto. Foi errado, foi lá na Sônia, não. Foi na Sônia em vez de no meu. É, o que eu percebo, viu, Celso, algumas coisas que você falou, é assim, o orientador, se ele for um pouquinho mais rápido no objetivo do espírito doente que veio, então a conversa fica mais curta, né? E assim dá a chance do próximo espírito chegar mais, né? E a vibração também do orientador funciona bem também, viu? Ajuda bastante. O que eu fico contente nesse livro que nós estamos lendo, e em outros também, que dá toda uma alegria para mim, que todas as minhas vidências estão todos nesses livros. Então, a felicidade dá para mim porque tudo que eu vi, falei, entendeu? Os livros que vieram chegando, vieram falando a mesma coisa. Então, não teve evidência minha que fosse criada ou, pela minha cabeça ou ouvida. Então, isso dá uma certa alegria para mim nesse livro. Eu queria citar um trechinho não, é que eu vi no Fantástico ontem aquelas jovens que estão com um distúrbio, né? Onde, não sei se vocês viram, que aparece 10, 12 personagens na vida da pessoa, só que não existe, mas existe para elas. Então elas entram com primeiro caso que dá é que dá uma amnésia repentina, aí ela não lembra mais o nome dela. Mas ela está conversando, de repente ela para, entra outro personagem na vida dela. Olha, eu posso continuar? Eu sou fulano de tal. Aí começa com de repente para, entra outra personagem. Então estava com 10 personagens, isso é todo dia, viu, Celso? Todo dia. E a outra estava com 15 personagens. E o interessante é que ela comenta que todos esses personagens, o que eles faziam na vida, mas só que elas não estão incorporadas, mas estão passando por esses personagens. Eu fiquei muito curioso, né? Porque já tem vários casos, então, pela psicologia, psiquiatria, não existe tratamento e não existe remédio também. Então, como eu vi que está crescendo. E nem no espiritismo. Como está crescendo, né? Então, pensei, eu vou falar com os colegas ali para prestar atenção, se acaso surgiu um caso lá no sítio, Celso, ou para cá, mais ou menos nessa proporção que eu vi ontem. Então, na minha opinião, eu buscaria, sim, o espiritismo na mediunidade. Então, elas não sofreram nenhum curso, né? Não, elas não têm nenhum curso. Só que o ruim da história é assim, a repórter perguntava, qual é o seu nome? Eu não sei. O verdadeiro nome dela, elas não sabem. Esqueceram. Mas conhecem os personagens que passam todos, todo dia. Então, eu achei interessante em passar isso que eu vi ontem para nós, né? Para vermos o que é que acontece, o que é isso aí. O texto hoje falou disso, Roberto. O texto hoje falou de um relato escrito num Sim, livro sim. que É aquele de uma 4 anos, né? pessoa passou 40 anos. 40 anos 40 anos, 40 exatamente. anos sobre lá
controle de 2 espíritos. Aí depois que Isso, ele retomou a isso, vida dele. E que isso. ele não relembrava de nada que tinha acontecido nesses 40 Isso. anos. Então, foi por esse motivo que eu puxei esse assunto que eu vi ontem. E nele, né, tinha 4, né? Teve a moça, a primeira que passou pelo Fantástico, ela tinha 15 personagens. E era sequência, estava conversando, de repente entrava o outro e se apresentava, e o outro se apresentava, e a moça chega até a chorar porque fala que ninguém acredita que ela sofre disso. Então, está agora em pauta aí na ciência esse problema. Então, como você falou dos 40, né, com 4 entidades, né, com 4 personalidades. Então, eu lembrei O desse. livro ele tinha, em 40 anos, 2 personalidades, que eu entendi. Em 40 anos, 2 Então, personalidades. e uma delas tem 15, todos os dias. E são os mesmos, né? E eu achei interessante que ela sabe até as profissões que todos tinham, ou todos tiveram, não é? Que passam por ela. Então eu percebi que é um sofrimento para elas, né? Esquecer o nome verdadeiro, quem são, e entrar essas personalidades aí, ou esses personagens, né? No cérebro. Elas podem realmente, o centro espírita poderia auxiliá-las Exatamente, nesse tratamento, né? Porque isso exatamente. pode ser personalidades, né, com 15 personalidades de 15 espíritos diferentes, É, ou pode até ser uma coisa anímica, de 15 é. reencarnações diferentes. Ou pode Pode, ser um. não, pode ser 2 coisas. Pode ser É, 15 espíritos diferentes, pode, ou pode ser 15 encarnações de uma mesma pessoa, até a própria pessoa. Ele está exatamente. relatando 15 encarnações dele mesmo. Então, pode ser uma coisa ou outra. A gente não pode afirmar que é uma coisa ou outra. Exatamente. É aquela passagem de Jesus, né? Pergunta o Espírito lá, qual é o seu nome? Meu nome é Legião. Por que Legião? Porque somos muitos. É, Bem muitas vezes são lembrado. muitos espíritos, mas também são relacionados com as nossas diversas encarnações que lembramos aí do passado, né? Pode ser. Pode ser também. Muito bem. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento de Eu vou hoje? fazer, Lourenço, eu faço. Tá bom. Então, elevando o pensamento a Jesus mais uma vez e agradecer por esse encontro desta noite, que eu vou chamar assim da luz que vai clareando a nossa jornada, vai clareando a nossa consciência, né? E vai nos tornando assim mais conhecedores, menos ignorantes, né? Porque ainda somos tão pequeninos, né? Então, um encontro como esse aqui são luzes que nós vamos recebendo, são tijolinhos de uma construção que nós vamos fazendo dentro de nós. E por isso nós nos ficamos muito gratos, né, pela presença espiritual, pelos nossos anjos da guarda que estão presentes, por aqueles que nos protegem, né, aqueles que nós podemos atrair espiritualmente para compreender também os nossos estudos, né? É um agradecimento mesmo que fazemos a Deus, a Jesus e aos espíritos. Mas também, como nós recebemos essa luz, eu gostaria também de, não é em particular, mas é uma questão de sentimento, de afeto, de sensação emocional, né? Eu gostaria de dirigir uma prece, afinal, aqui, para o nosso irmão Luiz e a família dele também, né? A Lili, ao Chico, a família, que eles estão passando por uma dificuldade ali, né? Não é pedir para mudar nada, não é isso, mas que se a nossa prece pudesse reforçar, né, neles essa para aguentar essa passagem, para suportar tudo isso, né, para saber como fazer, distinguir, né, espiritualmente o que pode ser feito, a aceitabilidade de uma situação que não pode ser revertida muitas vezes. Então, nós pedimos a Jesus, aos Espíritos, e da nossa prece que dirigimos em pensamento a eles, né? Dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome,
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Também. Deus. Graças. Meu Deus. Roberto, alguma boa evidência? Ah, Se abrir o microfone, ajuda, Roberto. Tá fechado, Rô. Fechou. Pronto. abriu. Agora veio. Desculpa aí. Então, na prece dos céus, no pedido dos céus, apareceram 2 espíritos de radiação clara, homens de roupa clara, e cada um pegou um lado da cabeça do seu Luiz. E ali eles irradiaram muita força no seu Luiz, mas na cena que eu assisti, né, já está um tanto difícil, sabe? Mas mesmo assim foi irradiada a família e irradiado o seu Luiz também. Então aumentou a energia toda, apesar que o seu Luiz já está muito já debilitado, né? Mas foi feito esse trabalho aí. Agora, para nós, nós recebemos essas energias agora, que agora não está aparecendo nem incêndio, nem nada, né? Graças a Deus. Mas aparece a luz amarela entre nós. Então, é uma energia boa que nos acalma e nos dá força para continuarmos. E assim foi o tempo todo. Obrigado. Muito bom. Tudo bem. Até a próxima. Boa noite, então, para todos. Até a Boa próxima. noite. Tchau. Até segunda. Graças, Abração, pessoal. obrigado, Celso. Abraço, Obrigado. abraço.